Valeu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a vocês que estão aí também de casa. Tá dando para ouvir bem aí? Aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como é que funciona o processo para pegar investimento profissional para a sua startup. Não? Então, a gente vai explicar aqui um pouquinho tanto do processo, de quais são as formas que existem hoje profissionais de pegar dinheiro, quanto algumas dicas de passo a passo para vocês se prepararem para esse processo, que não é um processo tão simples, mas é possível. Né? Então, eu apresentando aqui um pouco para vocês. Meu nome é Vini Machado, eu sou empreendedor já há 17 para 18 anos. Né? Já chegou para 17 agora, já mudou um pouquinho, né? Vai avançando um pouquinho o tempo, né? E eu sou empreendedor de primeira e única viagem, ou seja, eu sempre empreendi e estou trabalhando nesse universo de tecnologia e inovação já há bastante tempo. E hoje eu tenho alguns negócios, né? Eu tenho a Vortex, que a gente hoje trabalha tanto com inovação corporativa quanto com aceleração de startups. A gente já passou aí de 490 startups aceleradas até o momento com a nossa metodologia, só nos últimos 3 anos. Além disso, eu tenho a Dilimet, que é hoje que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A gente conecta startups com investidores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente já passou um pouco mais de 8 milhões de reais em dinheiro investido em algumas startups e a gente quer fazer mais, porque tem dinheiro, por incrível que pareça, dinheiro é commodity, tem dinheiro pra caramba sobrando, mas o problema é que a gente não tem startups preparadas para pegar esse dinheiro, não só do ponto de vista de modelo de negócio, mas principalmente do ponto de vista de gestão, de governança. Falta a galera ter a documentação para provar que consegue pegar esse dinheiro. Essa que está a grande treta. Além disso, eu tenho um blog no Estadão, onde eu falo sobre inovação corporativa também. E eu sou embaixador da Campus Party já há bastante tempo. E também sou curador da área de startups aqui. Então, seleciono as startups que estão aqui, algumas palestras também aqui desde 2015. E fui da Associação Brasileira de Startups durante um tempo. Além disso, em 2019, eu ganhei o prêmio de mentor do ano, o prêmio da Associação Brasileira de Startups também, né, pelo trabalho que eu já tenho feito aí no Brasil, ajudando vários empreendedores. Né, tem hoje só 3 estados no Brasil que eu não conheço, trabalhando e ajudando empreendedores a desenvolver suas startups. Então, como é que funciona esse processo, né, de receber investimento? Como é que a gente conseguiria, de fato, ganhar dinheiro, né, dos investidores para colocar no nosso negócio? Né? Então, o que a gente vai ver na mídia, né, são várias mensagens dizendo para a gente como é que funciona, né, como é que eu conseguiria pegar dinheiro e aí como é que eu vou me livrar, por exemplo, né, de algumas dívidas como, por exemplo, adeus chefe, né, ou adeus problemas financeiros. E essa que eu acho mais maravilhosa, que fala como criar um negócio de 1 milhão na internet. Né? Ou seja, você vai comprar uma revista de R$19,90 que vai ensinar para você como ganhar 1 milhão na internet. Né? Então, hoje muita gente tem atalhos para dizer para a gente como que deveria funcionar esse processo, mas eu vim aqui para mostrar para vocês, para tentar quebrar um pouquinho dessa caixa preta que é a falta de informação sobre como funciona o processo de pegar investimento. Tá? Então, no final do dia, a gente tem vários tipos de investimento que são possíveis para o negócio. Eu vou falar de alguns deles aqui e vou dar algumas dicas para vocês ao longo do tempo. Uma coisa que, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer termo que eu falar aqui, pode levantar a mão no meio, eu não me importo que vocês interrompam, beleza? Ela ficou com medo assim, não vai interromper não. Né? Isso é um trauma da infância, né? Que os amiguinhos do colégio falavam, não levanta a mão que você vai ser chato no colégio, né? Mas aqui a minha ideia realmente é passar esse próximo tempo tirando as dúvidas de vocês, então não saiam daqui com dúvidas, né? Eu costumo dar nos meus workshops, falo o seguinte, se você sair daqui com dúvida, a culpa é sua, tá? Então, se tem vergonha, qualquer coisa, me procura aqui no cantinho depois, ou me segue nas redes sociais que está tudo beleza. Então, assim, quando a gente está falando, né, do processo de investimento, existem vários tipos. São o próprio dinheiro que vocês guardaram, né? São as finanças pessoais. Né? A galera tem lá FGTS, a galera vende o Xbox, vende o carro. Né? Você consegue, de fato, guardar um dinheiro que é o que eu recomendo para a maioria dos empreendedores. Comece o seu negócio com dinheiro próprio. Um mito que existe ainda muito grande é que... Calma aí, agora eu com esse negócio para passar aqui a água junta, tudo uma beleza. É que existe dinheiro para poder apostar na minha ideia. Isso não existe mais, galera. Hoje os investidores não estão investindo mais em ideia. O que ele espera é que você já tenha investido um pouco para provar que você acredita naquilo, você vai começar a fazer o seu negócio girar, e aí quando ele vê que, beleza, o negócio tem tendência a crescer, aí faz sentido pegar dinheiro de investidor profissional. Fora isso, é muito difícil de conseguir no mercado de hoje. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de investimento profissional.
Não estou falando do tio da fazenda, do velho da lancha, tá? Não estou falando dessa galera. Estou falando de gente séria que está no mercado de fato para investir, para fazer os negócios crescerem. Outra grana que rola também, que a gente, no mundo de startup, a gente adora botar umas coisas em inglês, tá? Mas eu vou traduzindo para vocês aqui. É o Family, Friends and Fools. O que significa isso? É sua família, os seus amigos e as pessoas tolas, que seriam aquelas pessoas que não querem retorno sobre investimento, de fato, como um investidor profissional queria. Então, existem pessoas, sabe aquele tio que botou grana em você, ou aquela tia que tem grana, ou a sua família, né, ser herdeira, né, você tem cara de herdeira, né, tipo, tem uma grana ali boa, né? Então, normalmente a gente tem também, essa tem cara no dia herdeira, né? Ele confirmou ali no sorriso, ó, é mesmo assim, ó, confirmou. Tá esperando tá esperando alguém morrer para poder chegar o dinheiro, né? Boa, boa. Então, existe essa grana também. Eu mesmo sou empreendedor que ganhei esse tipo de grana. Quando eu comecei a empreender, eu venho de uma família que não é empreendedora, eu venho de uma família só de funcionários públicos e militares. O maior empreendedor da minha família era meu avô materno, que era serralheiro e vidraceiro. Então, ninguém trabalhava com esse mercado. E quando eu comecei a fazer freelas e tudo mais, e num dia me pediram uma nota fiscal, falei, preciso abrir uma empresa. Aí virei para minha mãe e falei, então, mãe, sabe aquele dinheirinho que você tinha guardado lá, né, para apostar no meu futuro? Então, vou precisar dessa grana agora. A minha mãe louca, né, eu tinha 18 para 19 anos, me emprestou essa grana, 10 mil reais, para eu começar a abrir o meu negócio. Foi assim que eu comecei. Aluguei uma casa lá no Rio de Janeiro, sou carioca, né, com alguns amigos, a gente juntou, mostrou 10 cabeças na mesma casa, e a gente começou a fazer o negócio rodar, né? Então, foi assim o começo. Então, é só a gente assim, que acredita muito em você, que pode te dar esse tipo de grana também. É um outro tipo de investimento, que não é investimento profissional, mas é uma grana que ajuda muitas das vezes, né? Um outro tipo de investimento é o que a gente chama de investimento anjo. Não tem nada a ver com religião. É quando você tem alguém, que é um CPF, é um ser humano que não está ligado a uma empresa, é uma pessoa normalmente ou um empresário de sucesso, ou um empreendedor que deu certo antes, que aposta em novos empreendedores, que acredita na nova geração de empreendedores e que bota esse dinheiro do próprio bolso em troca de um pedaço da empresa, obviamente. Os investidores anjo são essas pessoas que normalmente acreditam no começo da startup. Tá? Hoje existe tanto investidor anjo sozinho, quanto existem grupos de investidores anjo também, que se juntam para investir em startups. Então, a gente está falando de investimento já profissional. Então, existem pessoas que profissionalmente já investem assim no mercado, parte do seu patrimônio, para investir em startups. E aí, normalmente aqui no Brasil, a gente está falando de investimento a partir de 50 mil, quando é muito baixinho, mas pode chegar aí, dependendo do grupo, até R$1 milhão de investimento anjo, de capital inicial. Lembrando que, hoje no Brasil, a gente não fala de investimento do ponto de vista, vou apostar na ideia. A galera de investimento profissional espera que você já esteja apostando na sua ideia, que você já esteja vendendo ou rodando a ideia. A única exceção que existe no mundo das startups é se você tem um negócio que é de hardware ou um negócio de hard science, ou seja, baseado em ciência profunda. Que aí você precisa de uma grana para poder começar, para comprar os equipamentos, os insumos. E aí o que se exige, por isso que é muito bom você começar ou dentro de uma incubadora, de uma faculdade, o que normalmente que o mercado vai esperar para investir em negócios que ainda não vendem, para negócios de hardware ou de ciência, é que você tenha patente. Porque a patente serve para o investidor tanto como se você tivesse um carro ou um terreno. Ele é um ativo que é importante para a empresa, que dá valor para a empresa. Então, patentes têm valor no mundo de investimento, sim. E o que se espera também é que você já tenha pessoas ou empresas que queiram comprar de você. Então, por exemplo, recentemente a gente estava ajudando uma startup que desenvolveu um IoT para a saúde, e eles não tinham ainda vendido em larga escala, já tinham feito só o protótipo, mas eles já tinham uma grande farmacêutica que estava a fim de comprar. Então, eles tinham a patente, e aí a farmacêutica já estava a fim de comprar, e aí o que eles precisavam era de uma grana para produzir a primeira quantidade, e eles já tinham gente que estava com a compra certa. Então, investidores vão botar grana, porque já é uma grana certa de ter retorno, né? Porque no final do dia, o investidor não é uma pessoa mágica com uma grana que acredita nos seus sonhos, olha para os seus belos olhos e fala, pô, gostei de você, hein? Vou te dar uma grana. Não, não é assim. O que ele espera é que tenha retorno sobre o investimento, né? E a gente vai falar um pouquinho disso também. E, além disso, um outro jeito natural que existe também aqui, que já está há bastante tempo no Brasil se desenvolvendo mais, é o mercado de equity crowdfunding. Não sei se vocês já ouviram falar de crowdfunding, mas é um jeito bonito para a gente falar de vaquinha. Um montão de gente se juntando, né, para poder botar grana em alguma coisa. O crowdfunding normalmente é utilizado para que várias pessoas se juntam, elas patrocinam alguma coisa em troca de algum resultado.
Normalmente, se você está desenvolvendo alguma coisa, seja de negócios, ou seja até mesmo um produto, um evento, no crowdfunding, normalmente a galera vai colocar uma grana para você patrocinar aquilo em troca do ingresso, ou do objeto primeiro, ou alguma outra coisa. No equity crowdfunding, equity, quando a gente fala essa palavra, significa uma porcentagem da empresa, tá? Toda vez que eu ouvir falar a palavra equity, significa porcentagem ou um pedaço da empresa. Então, no equity crowdfunding, você tem vários investidores que se juntam, né? A maioria das pessoas que não são investidores talvez profissionais, mas querem botar dinheiro numa startup, se juntam, tem várias plataformas no Brasil para isso, onde elas se juntam em troca de um pedaço da empresa. Então, elas coletivamente vão ter alguma porcentagem da empresa em troca daquele investimento. Tá? Isso já é regularizado no Brasil e aí existem várias plataformas que ajudam a fazer esse relacionamento, né, aqui no nosso país. Então, essas são algumas das formas que a gente tem de investimento aqui no país, né? Além disso, a gente tem, né, eu vou continuar mostrando os outros modelos que a gente tem também, a gente tem também grupos e fundos de investimento. Acho que ficou melhor minha voz agora. Nossa, do nada. Que aí já são empresas mais estabelecidas que vão investir uma camada maior de grana do que os investidores anjo investiriam. Essas empresas vão colocar, aqui no Brasil a gente está falando aí a partir de 5 milhões, 3, 5 milhões, 10 milhões e depois dezenas de milhões. Tá? São empresas que investem nas startups de forma mais criteriosa, né? Então, elas escolhem muito bem que elas querem investir para que essas startups possam crescer. Então, existem algumas empresas famosas aqui no Brasil também que fazem isso, que é uma outra etapa que você vai conseguir pegar esse tipo de investimento, né? Normalmente, você vai acessar essa galera na sua segunda ou terceira vez que você precisar de investimento para crescer o seu negócio. Além disso, a gente tem também um outro modelo, né, que a gente chama de corporate venture também, que é quando são as empresas fazendo o seu próprio fundo de investimento. Então, você já deve ter ouvido falar, a Nestlé fez um fundo para poder investir em tal empresa, a Braskem, a Petrobras, enfim, a Globo. Então, é quando a empresa faz um fundo de investimento para investir em startups ou em negócios que façam sentido para ela. A gente chama isso de corporate venture. Então, em vez de ser uma empresa só de investimento, é uma empresa que já está no mercado, que quer comprar ou investir em startups ou negócios em geral, que faça sentido para ela. Além disso, existem também, aí isso funciona muito para quem está começando. Aqui no Brasil a gente tem vários editais e também programas de fundo perdido, onde você vai cumprir uma papelada lá e você vai pegar dinheiro para botar no seu negócio. Então, existem coisas específicas para agro, para inteligência artificial, para desenvolvimento de projetos dos mais diversos no país. E isso vocês têm que ficar ligados principalmente nos sites das instituições ligadas a governo. Então, FAPESP, como em São Paulo, né? Então, vocês podem procurar, normalmente no site dos ministérios também, existem muitos editais que vocês conseguem acessar. Isso é legal também saber, junto das faculdades ou também da galera de parques tecnológicos que estão sempre ajudando também as empresas que estão lá dentro a conseguir acessar esses editais. E muitos deles, quando a gente fala de fundo perdido, significa que você não precisa devolver esse dinheiro. É um dinheiro de aposta, claro, tem uma série de critérios chato pra cacete, é uma burocracia gigantesca, mas se você conseguir essa grana, é para você de fato fazer um desenvolvimento mais adequado que possa ajudar de alguma forma o país ou aquele setor da economia. E normalmente, quando é fundo perdido, você não precisa devolver esse dinheiro e não tem nenhuma amarra. Né? Você tem que cumprir alguns critérios, provar onde você está gastando aquele dinheiro, mas você não precisa devolver. Tá? Então, muitos negócios que precisam, por exemplo, de muita grana, principalmente, como eu falei, de hardware ou de ciência, vão olhar para fundos perdidos, porque é um jeito de você conseguir tirar um projeto do chão sem precisar tirar esse dinheiro do bolso, porque é alguma coisa que serve para o país ou para aquele setor da economia. Beleza? E, além disso, a gente tem leis de incentivo também, que muitos projetos conseguem existir, não só de startups, mas projetos de impacto também, conseguem existir graças a leis de incentivo. Hoje a gente tem várias no país, né, que vão desde a que a gente conhecia como Lei Rouanet, que é a lei de cultura, mas a gente tem também ligado a audiovisual, a gente tem também para criança e adolescente, você pode fazer projetos de impacto para crianças e adolescentes de até 17 anos. A gente tem a do idoso, que é de pessoas que vão ser impactadas pelo projeto, que sejam de 55 anos para cima. A gente também tem para esporte, a gente tem também para oncologia e também para pessoas com deficiência, para PCD. Então, a gente consegue ter projetos. Se o seu projeto, de alguma forma, é para trazer impacto, mesmo que seja um projeto empreendedor, você pode procurar alguém que entenda de leis de incentivo, que ajude você a escrever, e aí você pode, uma vez autorizado pelos órgãos,
né, que autorizam isso, dependendo de cada projeto, é um órgão diferente. Você pode captar com as empresas para que elas possam investir em troca de um desconto no imposto de renda. Então, as empresas normalmente que podem botar dinheiro são empresas de lucro real. Mas também, todas as leis de incentivo, pessoas físicas também podem investir e elas têm retorno sobre esse investimento no desconto do imposto de renda. Então, se você vê algum projeto de esporte, de cultura, de audiovisual, qualquer uma dessas que eu falei agora, e você quiser investir também, você pode botar uma graninha lá e ter desconto desse valor em imposto de renda de projetos que foram autorizados previamente. Então, muita gente não sabe disso, mas a gente pode ser investidor também de projetos dos nossos próprios conhecidos, amigos, ou projetos que a gente acha legal, que a gente descubra por aí. Beleza até aqui? Dúvidas? Como falei para quem chegou depois, se vocês tiverem dúvidas, pode levantar a mão, que eu não ligo de ser interrompido no meio da palestra. Beleza? Então, o que acontece? Existe um mito, né, sobre como é que funciona o processo de investimento, mas para que a gente receba investimento de forma profissional, a gente precisa fazer uma gestão profissional do nosso negócio. E aí é que a porca torce o rabo. Porque a gente não entende, normalmente os empreendedores não entendem, que a gente precisa ter uma gestão profissional. O que significa isso? Você tem que ser amiguinho da burocracia. Toda a documentação possível no seu negócio você tem que fazer. É fluxo de caixa, é o registro de como você abriu sua empresa. Tudo que você tiver de movimentação na sua empresa, você precisa registrar. Você precisa ter todos os documentos, porque só assim os investidores vão ter garantia de que podem olhar lá a sua documentação, que você consegue realmente tocar aquele negócio e que você consegue comprovar que o seu negócio pode crescer a ponto de um investimento fazer sentido para ele. Então, o que acontece normalmente, né? Primeiro, até aqui tudo ok, né? Beleza. Então, como é que a gente pode achar esses investidores, né? Normalmente, a gente pode achar essa galera que investe grana em negócios. Primeiro, existem vários grupos. Se você colocar em grupos de investimento, fundos de investimento, grupos de anjo no Google, você vai achar um monte. Inclusive, no Brasil, a gente tem a Associação dos Anjos, né? Que é a Anjos do Brasil. Tá? Então, existem vários sites que vocês conseguem descobrir a lista dessa galera, e principalmente também sites ligados à tecnologia ou mundo de startups. Volta e meia você vai descobrir quem foi investido em quem, você vai descobrir vários desses lugares. Mas o que é importante? Dependendo do seu negócio, da área que você está envolvida, você tem que descobrir quem faz o melhor match para você. Então, se você está na área de robótica, ou você está na área de agro, e vai pegar alguém que investe só em mídia, não vai dar certo. Essa galera não é do seu mercado. Então, o primeiro ponto importante é entender se aquele grupo ou fundo investe no seu mercado. Existem grupos e fundos que são agnósticos. Eles investem em qualquer mercado com alguns parâmetros específicos. Tá? Então, a primeira coisa, você precisa saber a tese desse grupo ou desse fundo. O que é a tese? É como que eles investem, em que tipo de mercado eles investem e quanto eles investem. Porque, às vezes, você precisa lá de 500 mil reais e a galera bota só 200 ou 300, eles não vão ser os únicos para investir em você, a não ser que você combine 2 ou mais desses grupos para investir em você. Isso acontece também normalmente no mercado. Outra coisa, vocês precisam entender o momento do fundo. O que significa isso? Às vezes a galera vai lá procurar uma galera que acabou de investir. Eles acabaram de esvaziar o bolso e você vai bater na porta deles. Pô, bota dinheiro em mim também. Não, agora não é o momento. A gente acabou de fazer um grande investimento. A gente está organizando a documentação ou começando a fazer o desembolso desse investimento, não está na hora da gente fazer investimento de novo. Então é importante acompanhar o LinkedIn, as redes sociais desses grupos profissionais, que todos eles, quem são profissionais, têm isso na internet divulgado. Então vocês conseguem descobrir essas informações tranquilamente. E outra coisa é vocês terem uma introdução quente. Porque quantos de vocês já tentaram ir num site de uma empresa, foi lá no Fale Conosco? Quantas empresas de fato responderam para vocês? Em média, muito pouco, né? Então, nenhuma normalmente responde. Cai num limbo e a gente não sabe onde aquela informação foi. Então, é importante você achar no LinkedIn ou um empreendedor ou uma empreendedora que já foi investido por aquela galera e conversar com eles, porque a tendência dos empreendedores é serem muito mais empáticos e abertos para outros empreendedores. Então, conversem com quem já foi investido, até para você saber como é que funciona. Tem pegadinha? Não tem? É um jeito legal de vocês descobrirem isso também. E, de preferência, vão em eventos como a gente tem aqui na Campus Party, ou em outros específicos de investimento, para conhecer essa galera. Outra dica que eu dou é, se você for em algum investimento, em algum evento
procurando parceiros para o seu negócio ou para investimento, vá para o after, vá para o happy hour. Lá você vai conseguir conhecer muito mais pessoas. Eu, por incrível que pareça, sou uma pessoa que não bebe. Parece que eu bebo, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não bebe, não fumo e não uso drogas, né? Porque eu já me visto como um padre, né? Eu já estou ali, né? Concorrendo ali parecido. Então, mesmo assim, eu vou para os afters, eu vou conversar com a galera e hoje, boa parte dos meus negócios são dessa rede que eu criei através dessas conversas que você tem com a galera. Quando eu quebrei esse meu preconceito de que, mesmo não bebendo, eu deveria ir para o bar conversar com a galera, melhorou muito a minha rede e hoje basicamente, 95% dos meus negócios é da rede que eu vou criando com esses tipos de introduções. Então, façam isso. Outro ponto que é importante, tá, mas quanto que eu devo levantar? Eu preciso de grana para o meu negócio, para o meu projeto, mas quanto que eu preciso? Como é que eu descubro isso, né? Então, primeiro, uma coisa que a gente tem uma palavrinha nesse nosso mercado, é essa palavrinha chamada valuation. Que nada mais é do que o valor que o seu negócio vale se alguém fosse comprar 100% dele. Se alguém fosse comprar 100% da sua empresa ou do seu projeto hoje, quanto que ele vale? Quanto que alguém estaria disposto a pagar para poder levar 100% desse negócio, né? Então, você primeiro precisa descobrir quanto que o seu negócio vale. E aí é uma palestra à parte, porque assim, tem várias formas de você descobrir quanto que o seu negócio vale. Mas no final do dia, o mais né, porque no final a gente quer nadar no dinheiro, né? Mas no final, o que é mais importante, a gente precisa saber que, existem várias formas de calcular. E valuation não é uma ciência exata. Basicamente, é uma arte de negociação. Se alguém pagar, vale. Se ninguém pagar, não vale nada. Então, a forma mais tradicional que a galera faz é, me fala quanto que você faturou, né, o fluxo de caixa descontado, quanto que você já faturou no seu último ano fiscal, e aí, provavelmente, a sua empresa vale, no máximo, 3 vezes o seu faturamento do seu ano anterior. Porque, assim, se você se esforçar muito, sem investimento, talvez, se tudo der certo, você consiga, no máximo, triplicar o tamanho do faturamento da sua empresa. Então, essa é a forma mais básica de todas de saber quanto o seu negócio existe. Só que você fala, pô, mas no mundo de startups, eu posso multiplicar por 5, por 10, por 20. Mas, como você ainda não mostrou que você já consegue multiplicar isso, é muito difícil alguém acreditar que você, sem nem ter nem 6 meses, nem 1 ano de existência, você vai valer, tipo, 50 milhões. Então, a gente precisa ser realista nesse cálculo. Então, primeiro, o jeito mais fácil é, olha quanto que você já faturou, é um jeito de você saber quanto que você consegue valer. Outras formas que existem, uma outra forma que vocês podem ir no Google depois, chama Scorecard, que é uma forma como você vai criando pontos de acordo com outras informações que tem no mercado. Por exemplo, eu tenho uma empresa que já está faturando há tanto tempo tal no mercado imobiliário. E aí eu descubro que outras empresas do mercado imobiliário já foram investidas, em média, tanto e tanto, e eu sei que mais ou menos na mesma nível de maturidade que eu estou deles, eles já conseguiram investimento. Você faz essa comparação, então, provavelmente, se eu tenho mais ou menos o mesmo nível de maturidade e o mesmo nível de faturamento, ou de impacto, ou de clientes, provavelmente eu valho parecido. Então, é um jeito de você fazer por comparação também, é um jeito de você calcular. Então, uma coisa que é importante, quando você for negociar com o investidor, por quê? Como é que funciona? Você vai falar o seguinte, eu preciso de 1 milhão para poder dar um salto no meu negócio. E aí você precisa vender um pedaço da sua empresa para que alguém te dê esse 1 milhão em troca de um pedaço dela. Só que, para que eu consiga 1 milhão, eu preciso saber quanto que vale a minha empresa. Então, fazendo uma matemática simples. Imagina que você descobre, por vários cálculos, que a sua empresa vale 10 milhões. Então, se você precisa de 1 milhão, você precisa vender 10% da sua empresa. Beleza? Só que, como eu falei, como é uma negociação, né, é como se fosse venda. Você quer vender caro, o investidor quer comprar barato. Você fala, pô, tua empresa não vale isso tudo não, meu filho. Né? Você vai ficar naquele debate. Qual que é o jeito de você reduzir esse debate, que vai existir sempre, porque é uma negociação? É você ter 2 ou 3 formas de mostrar que, na média, você vale aquilo. Com fluxo de caixa descontado, com mais esse jeito, mais essa comparação, tá vendo? Eu estou valendo mais ou menos isso aqui. Aí você tende a diminuir esse tanto de negociação no mercado. Tá? É uma dica que eu dou, porque a maioria da galera vai negociar com o investidor com uma forma só de calcular. E aí você vai ficar naquele debate o resto da sua vida, tá ligado? Então, usem 2 ou 3 formas que você diminui esse tanto de bate-papo, de negociação. Outro ponto, né, que eu falei, o valor vai afetar o quanto que você vai vender da sua startup. Então, se eu preciso de 1 milhão e eu valho 10, eu tenho que dar 10% da minha empresa.
Beleza? O cálculo é assim. Muita gente acha que eu preciso de 1 milhão e estou disposto a dar tantos milhões, tantos por cento. Não é assim que funciona. Eu preciso saber, de fato, quanto que você vale, com quem você está negociando. Você precisa saber se ele concorda com a negociação que você fez, com o valor que você calculou. E aí, de acordo com quanto você precisa, você vai calcular o percentual que você tem que vender da sua empresa. Ok? É assim que funciona. Se alguém chegar para você e falar assim, qual é o seu nome mesmo? Seu nome? Leandro. Leandro, gostei do seu negócio, me dá 50% da sua empresa. Tu vende? Não, Leandro, não vende, Leandro. É furada, ok? Você vai se ferrar. Então a gente tem que tomar cuidado. Alguns programas de televisão, né? A galera tá lá pegando 30%, 40%, 50%, banana para eles, beleza? Por quê? Porque com o tanto de porcentagem que a sua empresa, que você tem na sua empresa, é o que você tem para negociar. E aí se você chega lá e você dá metade da sua empresa, ou um pedaço muito grande da sua empresa, na próxima rodada, você não tem mais espaço para negociar. Um cara já tem 30 ou 50, você tem 50 agora. Aí você vai ficar depois com o quê? Com 40, com 30 também? E aí o que acontece? Você vai parar de ter a vontade de empreender, porque você vai virar um executivo na sua empresa. Porque no final do dia, o que a gente quer como empreendedor? A gente quer que a nossa empresa valha pra caramba, a gente quer vender, né, a nossa empresa um dia, ou botar ela com capital aberto na bolsa, pra gente ficar rico, caraca. Né? Eu quero minha lancha também, eu quero ser o velho da lancha também, pô. Então, se alguém chegar para você e querer um pedaço muito grande da sua empresa, principalmente no início da sua empresa, significa que, provavelmente essa pessoa não é um investidor profissional, e você não vai ter mais espaço para vender depois de uma segunda ou uma terceira rodada. E uma coisa que poucos empreendedores pensam é isso. Se você precisar de investimento uma vez, você pelo menos vai precisar de 3 vezes. Então, nunca pensem só na próxima rodada. Eu tenho que pensar na próxima e na outra. Tá? A gente nunca... Se vocês precisarem, quer dizer que todo mundo precisa pegar investimento, Vini? Não. Tem gente que consegue viver sem investimento. Ótimo, se você conseguir com o dinheiro do seu cliente, que é o melhor dinheiro. Né? Mas, caso você precise pegar investimento, entenda que provavelmente vocês vão pegar 2 ou 3 rodadas, no mínimo, na vida do negócio de vocês. Tá? Então, não pensem com a negociação só com a rodada imediata da frente. Eu preciso pensar para a frente ser estratégico também. Beleza? Então, como eu falei, né, eu estou dando spoiler de mim mesmo. Né? Então, eu tendo essa base, eu consigo entender mais ou menos como que eu vou vender a minha empresa. Beleza? E aí, conforme você for pegando dinheiro, você vai chegar a uma fase que você vai precisar dar um pedaço cada vez maior da sua empresa. Mas aí, a gente precisa negociar com os investidores, porque em algum momento eles vão sair também. Na média de mercado, os investidores vão sair sempre 2 rodadas para frente. Então, quem botou dinheiro para você agora como investidor anjo, provavelmente vai ter mais uma rodada, lá de bridge e tudo mais, e mais uma ali que vai ser a série A, por exemplo. Normalmente a galera do anjo vai sair na série A, ou talvez no máximo na série B. Porque o que o cara quer? Ele quer botar um dinheirinho aqui, e ele quer multiplicar essa grana para quando vender, você devolver o dinheiro dele multiplicado. Beleza? Porque uma startup, se der certo, vale muito mais a pena do que ouro, do que poupança, do que qualquer outra coisa. Ok? Então, o que eu preciso para conseguir, então, dinheiro, né, no final do dia? Então, a gente precisa, no nosso mercado aqui, a gente está falando de startups. Não, claro, gente, existe investimento só para startup? Pô, não, existe investimento para todo tipo de negócio. Se você tem uma padaria, se você tem um restaurante, tem investidores específicos para isso também. O que eu tenho experiência, que eu consigo tirar dúvidas de vocês, o que eu estou explicando, é para o mercado de startups. Ok? Então, vou explicar aqui dentro dessa lógica, mas outros mercados vão ter lógicas um pouquinho diferentes. Então, primeiro ponto, você precisa... Como é que eu faço para pegar dinheiro de fato? Como é que eu sei se eu estou pronto? Né? Ou pronta para pegar o investimento? Cumprir esses requisitos aqui. Então, primeiro, eu preciso ser uma startup. Outra, eu preciso ter um time completo. O que significa isso? O meu grupo de sócios, eu não estou falando de funcionário, tá? Quando eu falo time aqui, eu estou falando de sócios. O meu grupo de sócios precisa ter todas as habilidades mínimas para rodar o meu negócio. Então, pensa o seguinte, eu tenho um aplicativo. Eu preciso que tenha um sócio que desenvolva, um sócio que venda, pelo menos. Né? Se eu estou no mercado, por exemplo, de saúde, seria bom se eu tivesse um sócio que entendesse desse mercado e conseguisse me dar acesso lá. Então, é sempre importante que no seu time tenha um grupo de pessoas, os sócios, tenham a habilidade em conjunto de atuar naquele mercado. Beleza?
e que, de preferência, a maioria deles esteja na primeira fase de investimento 100% dedicados para o negócio. Sempre vai ter um ou outro que não vai conseguir estar 100%. Pô, eu não consigo ainda vir porque ainda não dá dinheiro suficiente. Tudo bem, é normal. A gente, por exemplo, um dos investimentos que a gente conseguiu, a gente levantou 1.190.000 para uma startup do mercado de congressos online, né? E aí o CEO não era full-time, porque ele era professor universitário e estava ali tocando o negócio ao mesmo tempo, mas ele não conseguia estar 100% porque o negócio ainda não se pagava o suficiente. Então, na negociação, a gente negociou de um jeito que parte do investimento conseguisse pagar minimamente os custos de vida dele, para ele poder largar o emprego na faculdade e se dedicar 100% para o negócio. Então, é possível esse tipo de negociação. Mas as outras pessoas estavam 100%. Ele não conseguia estar 100%. Então, o que a gente entendia? O que o investidor entende? Se esse cara passar, se essa startup já está faturando. Se esse cara passar a ficar 100%, vai mais rapidamente devolver o meu investimento. Então, faria sentido negociar um salário. É um salário de mercado? O cara vai ganhar 30 mil, 50 mil como um executivo numa grande empresa? Não. É um salário para sobrevivência. Mas é o suficiente para poder ele abandonar aquilo que dava a garantia de vida dele, para poder ele se dedicar. Mas não era o time inteiro que estava part-time. Era só ele que era. Então o resto já era full-time. Então por isso a gente conseguiu essa negociação. Você tem que ter o que a gente chama de fala. Tem um microfone para ela ali? Tem microfone para ela? Só um minutinho. Você leva para ela lá? Ah, obrigado, Joselé. Boa tarde. Eu queria ver contigo em relação a uma startup que está começando e não tem nenhum integrante full-time. Se isso gera uma... Não seria gera, no caso, passa insegurança para os investidores? Passa. Por que acontece? Como é que funciona a cabeça de investidor? Obrigado pela pergunta. Seu nome? Elisete. Obrigado, Elisete. O que o investidor quer? Ele quer diminuir o risco, correto? E a gente está investindo em seres humanos. Então, no final do dia, se você ficar doente, você não trabalha. Se você morre, você não trabalha. Né? Se você desiste e quer fumar maconha nas Bahamas, você não trabalha, correto? Então, o que o investidor quer? Ele quer pessoas que estejam dedicadas àquilo para que ele consiga fazer com que o negócio cresça e dê retorno para o investimento dele. Quando ninguém está 100% dedicado, significa que ele não sabe se vocês vão se dedicar de fato para o negócio no longo prazo. Então, isso já é um alerta vermelho para ele. Agora, precisa estar todo mundo 100% dedicado? Depende de quem é essencial para o negócio rodar. Entendeu? Então, aí isso é negociável. Então, o que é importante para ele é que... E outro ponto, nenhum investidor coloca dinheiro em empreendedor solitário. Por quê? Porque você é tipo o dono da bola. Ah, não quero mais brincar, vou pegar a bola e vou embora. Então, o investidor fala, putz, perdi meu dinheiro. Então, maior número de pessoas dedicadas no negócio significa que, se uma pessoa desistir, morrer ou quiser ir embora, tem outras pessoas para tocar. Então, o meu investimento continua valendo ainda, entendeu? Então, o que ele quer no final do dia é reduzir o risco. A gente fala, mas não é investimento de risco? Sim, mas não é investimento de tonto, né? Não vou botar em qualquer coisa. Significa que ele quer reduzir o risco dele, embora, como a gente está trabalhando com seres humanos, ainda existe o risco da coisa não dar certo ou das pessoas irem embora. Mas o que ele quer no início, pelo menos, é a garantia de diminuir isso. Em alguns casos, existe contrato. Tipo, você tem que ser dedicado. Por exemplo, você sabe que você uma hora não vai querer mais isso. Aí o investidor já está meio que se ligando nisso. Não, você tem que ficar pelo menos 3 anos dedicado a esse negócio. Aí você vende sua alma lá um pedacinho, 3 anos dedicado para aquele negócio funcionar. Beleza? Outro ponto. Diga. Boa tarde. Só fazer uma pergunta contigo. Claro. Com relação a... Você disse que o time tem que ser completo com relação aos gestores. Uhum. No caso da minha empresa lá, eu sou o CEO, né? O restante são todos colaboradores. O que isso dificulta com relação a uma negociação? Então, mesma coisa. Você é como se fosse o dono da bola. Como você não tem outro sócio, você tem um poder... Não leve para o pessoal, tá? Claro. Isso é como a gente enxerga o mercado como um todo. Um sócio sozinho, mandando, é um tirano. Porque você vai falar, putz, eu quero ou não quero. Não tem ninguém para te contra-argumentar e não tem ninguém para você bater bola. Então, o peso de tocar um negócio está todo nas suas costas. Então, se você adoecer, o negócio não vai andar. Você não vai gerenciar ninguém. Então, o problema de você ser um empreendedor solo, sem sócios, para carregar o piano com você, é que você apresenta um risco muito maior, porque se acontecer qualquer coisa com você, o negócio vai parar. Entendeu?
Então, existe um outro caminho, que às vezes acontece, de, eu não sei se eu vou querer ter sócios ou não, aliás, dá um passo para trás. Eu não sei se eu vou querer ou não ser sócio dessas pessoas. Eu não trabalhei com elas ainda. Como é que eu testo para saber se ela vai virar minha sócia ou não? Existe um processo para isso. Chama-se vesting. Tá? É um processo onde você vai fazer um contrato com as pessoas. Então, às vezes, você tem um funcionário que você, esse cara poderia talvez virar meu sócio, mas não sei ainda. Está cru ainda a nossa relação. Então, existe um contrato que ajuda você a testar essa pessoa para que essa pessoa possa ter a possibilidade de ganhar uma porcentagem da sua empresa. Chama vesting. Que é o seguinte, se você combina, você que faz a regra do negócio. Se em 2 anos você entregar tanto e tal, você vai ter direito a X% da empresa. Só que você tem que ter um período de teste, né? Igual quando você vai trabalhar para alguém, você testa um tempo, né? Então, normalmente a galera faz na metade do contrato, o que a gente chama de cliff, como se fosse o pico do contrato, tá ligado? Então, eu tenho 2 anos, mas em 1 ano você tem que se provar para saber se está aí. Porque em 1 ano, se você não der certo, tchau, benção, você não ganha nada. Passou 1 ano, e aí vai completar, você tinha um contrato de 2. Aí, a partir do primeiro ano que passou, até chegar ao final, para dar os 2 anos, a pessoa vai ganhando, a cada dia que ela vai entregando, pedacinhos daquela porcentagem. Aí, quando completa os 2 anos, ela ganha a porcentagem completa. Entendeu? Então, é um jeito de você conseguir testar pessoas que você já quer que seja sua sócia, mas não faz sentido colocar ela agora no contrato social, entendeu? A gente você faz isso aos pouquinhos. Chama vesting, como se fosse vestido, mas vesting, com ing no final, em termo inglês. Qualquer coisa eu te explico depois, tá? Então, beleza. Então, outra coisa que é muito importante. Se a gente tiver mais dúvida, pode tirar. Eu prefiro bater papo do que ficar passando slide, beleza? Então, outra coisa que é importante para investimento, para crescimento, lembra que eu falei? Pouco existe dinheiro para começar. Você tem que ter um faturamento mínimo. Hoje no mercado, para você pegar aí 1 milhão, perto de 1 milhão, você tem que estar comprovado um faturamento mínimo de R$25 mil por mês, pelo menos ao longo dos últimos 6 meses. Ou seja, a cada mês 25, 25, 25, 25, 25 ali, ou uma crescente, pode ser até mais. Para provar que, o que significa isso? É o indicador mais simples que o investidor vai ter de que de fato o seu negócio fatura e que o mercado quer o que você vende. Se você está faturando e está começando a ter um faturamento bom, né, nesse mercado de startups, ou ele está crescendo, é o indicador mais fácil que o investidor tem. Putz, a galera quer o que essa pessoa vende. Então faz sentido eu botar dinheiro neles. Só que vocês têm que documentar isso tudo. Tem que ter planilha de todas essas coisas, beleza? Para que você fale, não, eu faturei. O cara, tá, me mostra, me prova. Cadê o extrato? Não, tem que comprovar. Aí você consegue a grana, beleza? E outra, a documentação para o que a gente chama de due diligence. Due diligence é o processo de verificação se tudo que você fala é verdade, se tudo que você fala tem nos seus documentos. Tá? Então a galera vai olhar os documentos todos. Como é que o seu contrato social, o acordo dos sócios, o seu faturamento, o seu termo de compromisso com os seus clientes, tudo. A gente vai olhar tudinho para saber se você está certinho. Se você não tem nenhum problema trabalhista, se você não tem um problema na cadeia, né, que você ficou preso um tempo, né, ou você está preso agora só que você está foragido. Então, a galera vai olhar toda a documentação para saber se você está pronto para receber aquele investimento. Se aquilo que você falou é verdade, beleza? Então, tem que ter toda essa documentação e você tem que ter um plano que você vai fazer com esse dinheiro. Vou comprar a Ferrari. Desculpa. Não vou botar dinheiro em você. Vou fazer um escritório top. Para quê? Né? Onde que esse dinheiro vai ajudar o seu negócio a chegar no próximo patamar? Como mais rápido esse dinheiro vai ajudar você a devolver o investimento que você pegou? É isso que a galera quer saber, beleza? Então tem que ter um plano. Tantos por cento disso aqui eu vou botar em marketing. Tantos por cento eu vou contratar mais gente para o meu time de vendas ou desenvolvimento. Enfim, você tem que ter um plano do que você vai fazer com esse dinheiro, beleza? Então, o que a gente precisa? Você precisa de um deck, ou seja, você precisa de uma apresentação em slides que mostre tudo isso. O que seu negócio faz, quem que é seu time, como é que funciona, o que você vai fazer com esse dinheiro, quanto dinheiro você está pegando, que você quer pegar. Tá? É um documento de no máximo 13 slides, 13 slides, que você vai mostrar o seu plano. Por que 13? Porque 13 a 15. Porque mais do que isso, os analistas dos fundos de investimento e tal, recebem muitos desses documentos todos os dias. E a galera lê esse documento rolando. Então não pode ter nem muito texto e nem só imagem. Eu preciso contar a história rápido, mas eu não posso
ser uma tese de doutorado, entendeu? Porque senão a pessoa não vai ler. Próximo. Entendeu? Então você precisa ter um documento que mostre isso. Então, você precisa de uma projeção financeira. Então o seu ano fiscal atual, mais 3 anos projetado para frente. Se eu pegar esse dinheiro e botar isso aqui, eu vou ganhar isso aqui, mas eu vou gastar isso aqui também. Você precisa mostrar direitinho, numa planilha, como que você vai ganhar ou vai gastar esse dinheiro e como você pretende crescer com o seu negócio daqui a 3 anos. Isso é importante. Outro ponto, você precisa de mínimo de 6 meses de dados financeiros. Normalmente, menos de 6 meses, você ainda é uma empresa muito incerta. Eu não sei se você vai dar certo ou não. Então, com o mínimo de 6 meses que você está faturando e está indo bem, eu começo a ter certeza que você tem um borogodó ali, que o mercado gosta de você. E outra, você precisa de indicadores, né? CAC, LTV, churn. CAC é o custo de aquisição de cliente. Quanto que custa para você trazer um cliente para dentro de casa? E a LTV é quanto tempo esse cliente fica pagando dentro da sua casa. Por exemplo, se eu tenho um custo de aquisição de cliente de R$10, aliás, de R$100, e o cara me paga uma mensalidade de R$10, eu preciso que pelo menos ele fique 10 meses dentro de casa, né, como meu cliente, antes de ir embora, para que ele consiga zerar o custo que eu tive para poder trazer ele para dentro de casa. E aí, se eu tenho um LTV de 2 anos, significa que, eu lucro uma vez acima do valor que ele custava para mim. Então, o que a gente precisa? De CAC baixo, ou seja, o meu custo de aquisição para trazer essa pessoa tem que ser baixo e o meu LTV precisa ser maior para fazer sentido para o investidor. Tá? E churn é quanto que a galera vai... É igual churn, churn é o nome churn em inglês. Quer dizer, quanto que a galera vai indo embora do seu negócio. Tá? Em média, a cada 50 clientes eu perco 20, tá ligado? Ou menos. Então, quanto menor o seu churn, melhor, porque quer dizer que você tem um negócio que o mercado quer, porque pouca gente está indo embora. Beleza? Então, esses são dados importantes e os founders, ou seja, os fundadores, estando 100% do tempo de preferência, vocês conseguem já facilitar o caminho de vocês para pegar investimento. Ok? Então, lembrando que tem uma diferença. O deck, ele é um documento, embora ele seja em formato de slides, ele é um documento para mostrar para o investidor ou para o fundo, né, que um resumo do seu negócio. O pitch, né, como vocês já viram muita gente fazendo em eventos e tal, ele precisa de um apresentador. Eles são uma sequência de slides, mas ele precisa de alguém que apresente para fazer sentido. O deck eu mando por e-mail e ele se apresenta sozinho. Não tem alguém explicando. Então ele precisa ser autoexplicativo. Então eles parecem a mesma coisa, mas não são. Ok? Porque eu preciso ler e entender sozinho. No pitch eu posso ter só imagem, não tem nenhum texto, e eu, como eu estou apresentando, a pessoa vai entender porque eu estou aqui apresentando. Beleza? E um business plan, o famoso plano de negócio, é um documento muito mais extenso, que normalmente nas primeiras rodadas de investimento, a galera não vai exigir. Vai exigir em rodadas maiores ou mais caras para o seu negócio. Ok? Então, dando alguns cuidados. Se vocês estiverem precisando captar alguma hora, não deixe para captar em cima do último mês. Por quê? Captar não é rápido. Beleza? A gente hoje trabalha na Dilimatch para reduzir esse tempo, porque a gente é que vai atrás dos investidores para você. Você me dá a documentação e eu vou atrás dos investidores, né, consigo, negocio, e você não precisa correr atrás de investidor nenhum. Eu faço esse trabalho. Né, e a gente pega um percentual, 7%, do valor do investimento, eu não pego um pedaço da sua empresa, para fazer serviço para você. Então você trabalha, documenta tudo e eu vou atrás dos investidores para você. Pronto, acabou. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente faz nos dois. Mas, se você não fizer comigo, se quiser fazer sozinho, e que acontece com muita gente, é normal, não deixa para captar, mesmo comigo, não deixa para captar em cima da hora. Por quê? Porque se o seu caixa está secando, você não vai ter a velocidade para poder pegar o dinheiro. Mesmo com a gente, se você tem a documentação toda, em média, com a gente, você vai pegar um primeiro pedaço desse investimento, porque outra coisa também, nenhum investidor vai botar 100% do dinheiro que você quer na sua mão. Ah, eu quero 1 milhão. Aí você fez a negociação toda, aí daqui a um tempo 1 milhão está na sua conta. Não é assim que funciona. Eles vão te dar um pedaço, e aí vão te dar uma série de indicadores que você tem que cumprir para você continuar pegando o resto das parcelas. Porque ele também, mesmo que ele acreditou em toda a documentação, viu tudo, ainda tem o risco de você não dar certo. Ou falar assim, te enganei, safado, vou lá para as Bahamas fumar maconha. Não pode, tá? Então, sim, a gente acompanha também. E aí o que acontece? Com a gente, em média, se você está com a documentação toda correta, eu conseguir homologar ela, em 3 meses você consegue pegar a primeira parcela.
Mas normalmente no mercado, o tempo pelo menos é o dobro disso. Tá? Se você está com a documentação correta e com uma boa negociação. Tá? Pode ser que você demore de 12 a 18 meses para conseguir investimento sozinho. Então, não é rápido, galera. Beleza? Por isso que a gente não quer pegar dinheiro para durar 6 meses. Eu quero um plano de, no mínimo, mais 18 meses, mais 24 meses. Então, também não se deve pegar pouquinho dinheiro para acabar logo e depois você ter que rodar esse processo de novo. Porque é um processo chato. Né? Você quer tocar o seu negócio e vender para o seu cliente. Você não quer ficar negociando com o investidor o resto da sua vida. Tá? Outra coisa, tenha tudo pronto antes de iniciar o processo, toda a documentação, revisa, contrata advogado certinho, fala com o seu contador certinho. O Google não é seu advogado, o Google não é seu contador, gente. A galera pega template pronto na internet e a coisa não dá certo, ou tem uma cláusula que ela não pensou. Não faça isso. Seja profissional na hora de pegar dinheiro de forma profissional. Outra coisa, procure, né, esses profissionais para preparar vocês, é muito importante. Né? Gaste um pouquinho, mas se você confiar no seu taco, você sabe que esse dinheiro vai vir de volta. Né? E, de fato, independente de eu falar aqui de investimento, nem todo mundo precisa de investimento, gente. Vocês já ouviram falar na startup Max Milhas? Né? Ela, tipo, 1, 2, 3 milhas veio depois, mas eles eram os primeiros desse mercado. Eles são uma galera que começou e continuou sem pegar investimento. Eles tiveram, no máximo, o dinheiro que eles passaram numa aceleradora, que existia no Rio de Janeiro, a 21212. Pegaram o dinheirinho lá, que era obrigatório do processo de aceleração, mas depois eles cresceram sem investimento nenhum externo. E estavam fazendo propaganda na televisão com a Tata Werneck como garota propaganda. Tá? Não é obrigatório que você vai precisar de investimento. De preferência, crie um negócio que dependa só dos seus clientes. Mas caso você precise, se prepare e não vá desesperado em cima da hora. Porque é igual a gente quando está com fome e vai no supermercado. A gente vai comprar um monte de coisa a mais, vai se ferrar, você não vai ler o documento direito, você está desesperado por grana, não vai dar certo. Então, algumas dicas rapidinho aqui sobre o deck. Né? O que a gente precisa ter lá? Então, uma coisa que é importante, não esconda informações. Porque a galera, depois, quando fizer a due diligence, eles olharem lá toda a documentação, eles vão saber se você mentiu alguma coisa e você pode se queimar no mercado, porque todos os grupos de investimento profissionais se falam. Tá? Então, não se queime. Outra, não envie para todo mundo, não é pastelaria. Ah, esse cara aqui nem investe no meu mercado, vamos mandar para ele também. Não. Seja estratégico, lembra que eu falei antes? Tenta conhecer a galera antes, tá? Não sai mandando para todo mundo, porque mostra desespero e o empreendedor não pode se mostrar desesperado. Porque se você chega na mesa e se mostra desesperado, o investidor, que for mais espertinho, pode dar um bote em você, beleza? Uma coisa que é importante, né, lembrar é o seguinte, meu tempo está quase acabando, tem mais 10 minutos, mas uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês e vocês estão assistindo em casa. A startup é mais importante que o investidor. No mercado no Brasil, a gente faz ao contrário, tá? Isso é errado. Vocês são mais importantes que qualquer investidor. Por quê? Sem vocês, o dinheiro do cara está parado, não rende. E dinheiro é commodity. Se você não conseguir pegar aqui no Brasil, você vai pegar nos Estados Unidos, na Namíbia, na Zâmbia, na Austrália, não interessa. Se o seu negócio é investível, se você tem um negócio que dá certo, que está crescendo e que tem capacidade de pegar investimento, mesmo que alguém aqui perto de você não invista, alguém vai botar dinheiro em você. Desde que o seu negócio seja, de fato, investível. Mas dinheiro é commodity. Tem dinheiro sobrando. Eu estou desesperado, que eu tenho um monte de gente querendo botar dinheiro em negócio e eu não tenho startup com toda a documentação pronta para eu colocar dinheiro nessa galera. Pra vocês terem uma noção, abrindo aqui um pouquinho meu coração ferido com esse negócio, a cada 60 startups que se inscrevem na minha plataforma, eu consigo ajudar uma. Porque a galera não tem a documentação para provar que o negócio é investível. Negócios bons, que faturam, com fundadores legais, no mercado bacana, mas que a documentação, a burocracia por trás, está toda cagada ou não existe. Então, você não vai conseguir pegar investimento. Mesmo se você quiser pegar em edital público, você tem que mostrar uma papelada para a galera. Você não vai conseguir. Então, eu sei que burocracia é chata, eu também não gosto de burocracia, mas se você não documentar, desde agora, você, putz, Vini, eu nem sei se eu sou uma startup ainda, ou ainda vou faturar no futuro, ou vou abrir um negócio no futuro. Já comece a se preocupar com isso. Porque se um dia você precisar de investimento e você não tiver documentação, você vai morrer na praia. Ok? Então, tem dinheiro, mas a galera não consegue provar no documento que ela consegue pegar o dinheiro. Essa é a maior tristeza do mundo. Tá? E outro problema grande que acontece também é quando a galera não está com pelo menos algumas pessoas 100% no time. Eu, por exemplo, peguei uma startup uma vez
da área de saúde. E eles criaram um sistema para gerenciar clínicas, né? E eles estavam indo muito bem. Durante a pandemia, eles passaram de R$2.000 de faturamento por mês para R$150 mil de faturamento por mês. A pandemia tipo, bombou para eles, sabe? Foi muito bom, porque tudo estava mais digital e tudo mais na questão de médico, né? Só que aí, quando eu fui perguntar do time, ninguém era 100% do tempo no time. Era um conjunto de empresários de várias empresas separadas que se juntaram e eles pagavam um programador terceirizado, um programador só, que desenvolvia tudo. Então era um negócio segurado por gambiarra, né? Por arame. Então, um era uma agência de marketing, o outro era um cara especializado em vendas, o outro conhecia o mercado de saúde, mas eles não tinham uma empresa sólida com os sócios. Então, aquele grupo de pessoas faturava, o cara que desenvolvia, que era a pessoa mais importante ali do sistema, né? Que fazia o sistema existir, era terceirizado, nem era sócio, tá ligado? No dia que esse cara fala assim, não quero mais brincar disso, ou pegasse um emprego melhor, acabou a empresa. Então, o que acontece? Tinha um faturamento, mas o resto todo estava cagado. Ou seja, essa galera vai conseguir investimento? Não. Então eu falei com eles, cara, desculpa, você fatura muito mais do que os 25 mil que eu preciso, que é a média do mercado, mas você não tem uma empresa. Então eu não consigo te ajudar a faturar, eu não consigo a faturar esse investimento. Beleza? Então, outra coisa que eu falei, precisa ser fácil de ler, então tem que ler rápido, né? Entre 12 e 15 slides. 12 slides ali é a média, tá? Então assim, se vocês quiserem tirar foto, essa é a sequência que você precisa... que é a sequência básica que a gente vê no mercado, tá? E ali a gente tem um modelinho que vocês conseguem baixar, que vai ter algumas perguntinhas nos slides que vão ajudar vocês a construir esse deck. Beleza? Então vou deixar bastante tempo aqui, que vou terminar aqui só batendo papo com vocês mesmo, tá? Então, se vocês quiserem depois, a gente... Inclusive, uma coisa que a gente quer muito fazer aqui na Dilemet, entre em contato com a gente depois, ou me procurem aqui no canto, a gente quer fazer sessões de tirar dúvidas com os empreendedores, de graça. Porque existe muita dúvida sobre o processo de investimento. Então, na sua comunidade, na sua faculdade, no seu grupo de empreendedores, onde vocês estiverem, podem procurar a gente agenda uma sessão, 1 hora, 2 horas, para tirar dúvidas dos empreendedores. A gente pode abrir documentação para explicar para vocês, porque a gente quer desmistificar esse processo. Por quê? Tem dinheiro e eu não consigo ajudar vocês a pegar dinheiro. Então, quanto mais pessoas entenderem desse processo, mais fácil vai ser para a gente ajudar a galera a pegar investimento. A gente quer democratizar isso. Inclusive, a gente escreveu um livro para ajudar os empreendedores a como funciona esse processo. Beleza? Eu vou passar aqui rapidinho, porque a gente não vai ter tempo, né? Então, só para deixar aqui para vocês... Aqui eu ia explicar tudo, mas eu posso mandar essa apresentação para vocês. Vou deixar meu contato no final. Me manda uma DM que eu mando os slides para vocês. Beleza? Deixa eu passar. Papá. Isso aqui, ó. Esse é o nosso livro. Opa, deixa eu voltar. É o livro que a minha sócia escreveu, eu ajudei a editar, que é Investimentos em Startups que Ninguém Te Contou. A gente explica com detalhes como funciona isso, como é que você pode dividir a porcentagem e tal. Está na Amazon, vocês conseguem comprar lá pelo Kindle, tá? Mas se vocês quiserem uma cópia física, eu consigo mandar por correio para vocês. Mas na Amazon, quem tem, vocês conseguem comprar lá de boa. É só procurar esse nome que vocês vão achar, beleza? E o que a gente quer fazer também é, se você ajudar a gente a montar um grupo de discussão, a gente sorteia um livro para o grupo de vocês também, beleza? De graça. Então, se vocês tiverem dúvidas, gente, manda uma DM para mim ou lá no @Dilemet. Pode falar. O físico está R$ 49,90, o online é R$ 24,90. Beleza? Então, se vocês quiserem, podem mandar uma DM para mim no meu Instagram ou lá no da Dilemet. A gente tira dúvidas de vocês, manda os slides com detalhes, tá? Se vocês procurarem no YouTube da Campus, tem uma outra palestra que eu detalho muito mais sobre essa questão do deck também. Vocês conseguem achar lá. E a gente está muito aberto para poder conversar com vocês, tirar as dúvidas e desmistificar esse processo, que é pegar investimento, porque dá para fazer, mas a gente tem que se preparar antes. A gente tem que dar um abracinho na burocracia para a gente conseguir fazer esse processo depois. Beleza? A gente tem tempo para 1 ou 2 perguntinhas, se alguém tiver dúvida aí. Senão, a gente está disponível para poder conversar com vocês. Beleza? Dúvidas? Diga. Boa tarde, Vinícius. Oi. Vinícius, você tinha dito que vocês prestam essa assessoria, né? Sim. Para a gente buscar um investidor anjo e tal. Vocês prestam assessoria também na parte de construção documental, se nós estivermos numa fase inicial de registro de marca, consolidação para depois fazer o crescimento da startup? A gente em si não faz, mas a gente tem uma série de parceiros. Se você tem algum pedaço que você não consegue fazer, a gente tem algum parceiro que consegue conectar para vocês.
Tá? Aí, no caso, eles não ganham, a gente ganha no nosso serviço, quando a gente pega investimento para você, eu só ganho se você ganha. Então, eu só vou ganhar se eu conseguir investimento para você. Nessa galera que vai prestar serviço, aí já é serviço direto. Então, não é baseado em risco. Então, mas a gente apresenta. Seja alguém para montar o seu deck, porque, putz, eu não sei, sou bom de design. Ou alguém para sentar com você para poder organizar como vai ser sua projeção financeira. Ou para ajudar você a fazer o cálculo do seu valuation. A gente tem uma série de parceiros que a gente conseguiu pedir um valor mais baratinho para quem a gente indica. A gente consegue ajudar. Porque você tinha dito que 1 a cada 60, né? Então tem 2% aí. Sim. Isso porque, assim, quando a startup consegue ter a habilidade de se transformar, que nem quando eu falei o caso desses caras. Eles não eram full-time, nem queriam ser. Então, eles não vão conseguir. Então, não tem documentação que ajude eles. Então, e claro, a gente recebe também algumas coisas como negócios tradicionais. Eu já recebi tipo um cara que era um açougue, uma outra pessoa que queria comprar uma mina de bauxita. Essa galera eu não consigo ajudar porque não é o meu mercado. Então também acontece isso também. Mas a maioria tem alguma coisa na documentação só. Mas o que acontece também é que muitos empreendedores não querem investir dinheiro para poder fazer a documentação correta. Vai morrer na praia. Ok, obrigado. Beleza? Tem tempo de mais uma? Mais uma? Mais alguém? Dúvida? Não? Beleza? Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. E qualquer coisa, mandem mensagem para mim. Eu mando a apresentação toda para vocês, tiro dúvidas e chama a gente que a gente quer bater papo com os empreendedores aí da sua região para ajudar a galera a desmistificar esse processo de investimento profissional. Obrigado. Valeu.